E olha só, já está no ar o nosso William, grande William Lautner, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado pela disposição de vir conversar com a gente, meu parceiro. Boa tarde, já sauda todo mundo. Opa, agora eu estou Oi, ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Ah, voltamos? voltou. Pô, que legal, William, a gente estava aqui obrigado, vendo. obrigado demais pelo seu tempo de estar aqui com a gente para essa entrevista. E eu vou perguntar tudo, hein? Vamos lá, estou aqui, né? A gente tem muito o que fazer, né, nessa quarentena, se não ficar em casa. Pois é, né, cara? William, assim, você que é um cara, poxa, que gosta de gente, isso faz parte da sua natureza, né? Como tem sido enfrentar esse momento de quarentena, meio que se isolando de todo mundo? Rapaz, bastante complicado, né? Ainda que eu demorei muito para comprar televisão em casa, então a gente fez muito filho, eu e minha esposa, né? Então, pelo menos a casa é bem cheia. Porque, porque olha, a gente fica quase ficando doido em casa. Aí eu vou, faço umas lives no porão, vou, faço a entrega lá no delivery, mas nada muito, nada se compara, né? O porão funcionando, atendendo lá 500, 600, 1.000 pessoas numa noite e, e agora a gente está assim, né? Hoje o nosso bate-papo é virtual, não É dá nem para se virtual. cumprimentar, nem para dar um abraço, nem nada. A gente fica muito mais menos calor humano, acho que seria a palavra certa, Sim. mas ao mesmo tempo trabalhando muito. Eu hoje mesmo tive uma reunião de quase 1h30, agora à tarde na gestão de crise, e antes E, disso uma outra reunião mais cedo, e não para, igual você está em casa, teoricamente sem trabalhar, mas a gente trabalha mais ainda, né? sim, está funcionando ainda o delivery, né? Você continua com o delivery aí, Sim, funcionando 100%? o delivery está funcionando de quarta a domingo, né? Aham. Mas, como foi um serviço que a gente começou em novembro, não tem muita expressão ainda, né? A gente vem trabalhando ele. A gente vem trabalhando bastante justamente para manter o porão vivo, manter a galera que está em casa. Às vezes tem uma live que nem de rock mas que muita gente comenta, aí a pessoa liga, aí pede sanduíche, pede petisco, pede cerveja. A gente monta os combos de bebida e aí vai embora. A gente Ah, vai. perfeito. Bora aproveitar e vender esse jabá aí, ó. Quem não Olha, sabia, eu não não podia sabia. não, é? Hoje eu vou fazer meu pedido. Hoje eu vou fazer meu pedido com você. Ah, o que E que tem hoje aí? não, a Como é partir que... de amanhã, quarta. Ah, amanhã é quarta-feira. Isso, Onde é que a gente tá. consegue o menu? Como é que a gente consegue o cardápio aí do teu Olha, a delivery? gente tem tudo isso na bio do nosso Instagram, tá tudo lá. E a gente tem as promoções diárias que a gente vai postando tudo lá. Como a gente já trabalhava antes com o sistema de cardápio online, de QR Code, né? Então, com isso, a gente já estava um pouco à frente, muita gente ainda está trabalhando com isso. Então, a gente tem toda semana, todo dia, a gente monta um combo, monta uma promoção nova, monta, às vezes, um sanduíche novo de uma banda que vai se apresentar e faz uma promoção daquela, que a gente ainda tem. Estamos tentando fazer toda sexta-feira uma live, né, de rock para o pessoal que está em casa. Tá todo mundo com saudade, não tem como dizer que ficar em casa é bom, é legal, né? Mas o tempo todo não. Então, Isso é verdade. eu quero Eu lá tava pela lendo aqui. Tava lendo aqui um comentário de alguém, né? Feliz da vida porque tá te vendo. E assim, você é meio que um símbolo de poxa, Manaus. A pessoa tá meio que tá fora aqui do estado, diz: "Poxa, olha só, o William e tal, que bom, eu me sinto em casa". Olha o sentimento que as pessoas têm sobre você. Agora, William, eu quero aproveitar, começar do começo, porque tem muito tema ainda para a gente conversar. A gente vai falar sobre essas lives, vai falar sobre as arrecadações, inclusive, que o Porão tem promovido. Vamos entrar em tudo isso aí, que, enfim, tem sido uma coisa muito bacana que vocês têm promovido. Mas eu quero começar do começo, como alguém que não conhece a história do Porão do Alemão. Como é que começa? Em qual momento você diz assim, poxa, eu vou iniciar um empreendimento voltado para o rock e isso vai bombar e o nosso público vai ser público X? Quando é que isso começa na tua vida, William? rapaz, eu já trabalhava com público, trabalhava no restaurante do meu pai desde, deixa eu lembrar aqui rapidinho, sei lá, 94, 93, 90 alguma coisa. Eu vou falar muito, que parece que eu estou muito velho, né? Estamos Mas, todos. mas em 2000, em 90, desculpa, em 97 para 98, meu pai tinha um restaurante no Dom Pedro e nós tínhamos um restaurante na Cidade Nova. E estava acabando o contrato de aluguel, meu pai chegou assim, olha, achei um outro ponto. Legal, vou lá ver contigo. E chegamos no ponto onde é o porão.
E ele falou assim, olha, vou alugar aqui em cima, vai ser um restaurante, mas o prédio vem inteiro. E embaixo eu não sei o que fazer. Falei, embaixo, para te dar uma olhada. Aí desci a escada e quando eu olhei, falei, rapaz, eu sei o que fazer. Sei do que, são? Vou fazer uma choparia. Aí vamos apresentar o chopp para um consumidor mais novo, que na época em Manaus só tomava chopp a galera mais velha, né? Não tinha... O produto chopp não foi apresentado ao público mais jovem. Mas assim, o Porão não nasceu exatamente para ser um bar de rock. Ah, não? O início do Porão, pois é, o início do Porão era para ser um bar temático. Né? Só que porque eu tinha meu pai como sócio e o sócio vai lá e mete o dedo, né? Era assim, sim. E isso demorou ainda 2, quase 3 meses, até um dia que eu cheguei assim, olha, não dá. Ou o bar tem a tua cara ou tem a minha cara. Nós dois, a gente vai viver na porrada aqui, não vai dar certo. Ele, não, então assume. Eu falei, tá bom, então tu vai embora. Mas espera lá, ele tinha essa linha aí do rock, ele era mais conservador ou ele era mais liberal? Como é que era? Na verdade, sim. Meu pai tinha um pouquinho de linha de rock, mas muito daqueles clássicos, bem antigos. E muito de Creedence, um pouco de Beatles, né? Mas a questão dele era a nostalgia, eram os amigos tomando a cachaça e falando. E na época nós tínhamos alguns clientes, amigos dele, que se tornaram meus amigos, que nem, deixa eu lembrar aqui, Guaraciaba de Menezes, que é um professor da faculdade, né? E que tem um gosto musical muito eclético. Foi, inclusive, a primeira pessoa que me deu a coleção de alguns discos para tocar no Porão. Mas essa parte mais com bar temático durou 2, 3 meses. Depois disso eu assumi 100% e transformei o bar no bar de rock. Né? E o Porão foi ganhando muitos adeptos, também por um motivo simples. E quando eu abri o Porão, a gente não tinha dinheiro. Né? Abri. Vamos lá e tal. Opa, acabou o uísque, rapidinho eu vou aqui, pega a moto, sai correndo, vai no aeroporto, compra a garrafa, volta. Né? E nós não tínhamos dinheiro para botar a porta na entrada do Porão. Nossa! Então, o Porão tinha escadinha, no final tinha uma porta, mas a porta não existia. E aí, para não roubarem, era tudo que eu tinha, equipamento de som que tinha lá dentro, aquelas caixinhas de som daquela que a gente usa em casa, né? Uns freezer, um negócio lá, eu dormia no Porão. Então, 2 e pouco da manhã, o último cliente ia embora, eu arrumava um colchonetezinho ali e deitava. E os meus amigos sabiam disso. Então, quando era 4h30, 5 da manhã, que estava acabando as baladas, né, na cidade, eu pensava, porra, eu quero tomar mais um. Onde é que a gente vai? Bora acordar o William lá, pô. Bora acordar o alemão. Aí eu tava lá, às vezes, deitado. Aí, bora. Oi? Oi? Meu Deus do céu. E aí ficava até 10, 11 da manhã. Eu já tomava um banho, subia pro restaurante do meu pai, trabalhava o dia todo, voltava pro Porão. Então, assim, o Porão nasceu por causa dessa amizade, dessa coisa toda que... Legal. E da necessidade da época. Eu não aguentava mais trabalhar com meus pais. Né? Não porque eu não gostava deles, não gostava de trabalhar com eles. Né? E aí eu queria abrir uma coisa minha. Então eu abri o Porão em 98. E a gente vem caminhando aí esse tempo todo. Tem uma aqui, a Cici Costa está dizendo assim, se aquela escada do Porão falasse. Ê, caroço! Rapaz, escada... O nosso marketing, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando a gente estava no início do projeto da grande reforma do Porão, aí eu comentei, pessoal, acho que essa escada vai ter que acabar, porque, segundo o plano diretor da cidade, tem que ter 5 metros de afastamento da rua, na calçada, e a nossa escada praticamente terminava dentro da rua. E aí o marketing falou, vamos fazer uma brincadeira aqui. Ele lançou um vídeo. O vídeo não, um livro. Né? Um livro bonito e tal. Memórias póstumas de uma escada. Rapaz. Tinha gente assim, não publica não, pelo amor de Deus. Aquela escada falasse, olha... Pois é, o pessoal tá entregando aqui. Tem muita gente aqui. Nossa, demais. A Cá falando aqui, inesquecível para mim, a primeira vez no Porão do Alemão. Levei um tombo daqueles, levantei pleníssima, nem tinha bebido ainda. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte, e essa legal. Eu não bebo, né? Não bebo porque tem gente que tem condições de beber e tem outros que não, né? E aí, William, é muito famoso
uma bebida chamada Mariana, né? E perguntaram aqui se faz delivery da Mariana. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, eu só tô vendendo aqui porque meu telefone tá um pouquinho longe, eu quero só acompanhar também as perguntas. Ah, tá bom. Não, Pois é, não temos tem. ter o da Mariana, porque a Mariana tem contato, a Mariana tem um ritual, né? Ah, como assim? Que rituais? Eu já fiquei curioso, cara, como é que... O pessoal do porão já sabe aí. O que acontece? A Ah, Mariana, ela é um drink que vai 4 destilados, né? Então, é uma mistura de 3 destilados mais um licor. E no final dele... Só um minuto, deixa eu achar aqui. Tá bom. Aqui. Então, assim, e no final dele, você flamba a Mariana, você coloca a mão em cima dela, pegando fogo. Então, o copo gruda na mão. Depois a eita. pessoa vira, depois tem que balançar a cabeça. Você traga. Então, assim, ela tem um ritual. E qual é a reação pós-Mariana, assim? A pessoa passou pelo ritual, o que acontece? Eu já fiquei curioso agora. Rapaz, a gente no Incorpora. cardápio coloca assim, limite de 2 Marianas por pessoa, né, e um intervalo de pelo menos 10 minutos entre uma Mariana e outra. Porque ela é uma bebida forte. Então É uma imagina assim, bomba. É. você chega no porão, se você chega e tomar uma Mariana, tá tranquilo. Só que as pessoas, pô, vou tomar uma Mariana, deixa eu tomar uma cerveja aqui antes, sem tomar uma cerveja. Não, vou tomar mais uma para dar coragem. Então você vai tomando, vai bebendo mais, até que agora eu tô com coragem, vou tomar uma Mariana. Fatal. Meu Deus do céu. Então, bom, então todo mundo já está alertado. Você que é de fora vai vir visitar pela primeira vez aí o Porão do Alemão. Já sabe que a Mariana tem restrições, hein? Não vai cair na corda dos outros, então. A gente tem uns parceiros, que nem a Ambev, por exemplo, que vira e mexe tem umas reuniões grandes que trazem o pessoal de fora. E aí sempre o diretor desse, não, olha, ainda aqui tem 4 gerentes novos que vão operar em Manaus. Eu disse, legal, isso tem que ser batizado. Disse, então vamos lá, né? Vamos pro balcão, todo mundo toma Mariana. Show de bola. Muito bom. William, existe alguma lembrança de uma coisa? Porque assim, tem a Mariana, tem muitas coisas e tem aquele pessoal que, por exemplo, vai de um lugar para a festa. Qual foi a situação mais engraçada? Ou se você consegue lembrar algumas, não precisa ser só uma, quais são as situações mais engraçadas que você já viu acontecer lá dentro do Porão do Alemão? Rapaz, deixa eu tentar ver algumas aqui, né? Já teve flagra, assim, de tipo, da oficial com a reserva? Já tem essas Isso. coisas assim? Olha, tem uma história bem antiga. Essa até um amigo meu, que na época era o DJ do bar, se ele até hoje conta e ri, diz que ele estava aqui, tinha um cara aqui na frente dele, o som era lá embaixo ainda, próximo do balcão, ele tá tocando. E aí, do lado desse cara tem um casal se beijando, né, trocando carícias, e pedindo um coquetelzinho, um negócio, e o cara lá só tomando a cerveja. Né? Aí olhava, aí nisso o cidadão foi ao banheiro, aí a menina olhou pra ele assim, tá muito lindo. Ih, caroço! Aí o belo cara de dia olhou assim, égua. Aí daqui a pouco lá vem o cara do banheiro, o cara largou e dá mais uma cerveja aí, por favor. Aí chamou o DJ assim, rapaz, é por isso que eu gosto daqui, porque as mulheres são sinceras. Mas episódios. Ai, que massa! Olha aqui, eu tenho aqui comentário. O John Jack. Eu tenho 2 amigas que conheceram seus respectivos maridos no Porão. Olha o Porão também unindo laços. Eu conheci minha esposa também no Porão. Ah, foi? Conte essa história. Agora você vai ter que contar. Contou do banheiro, vai ter que contar essa história. É verdade. Ela chegou, ela e 2 amigas do Porão. Aí, não vou dizer quanto tempo atrás, porque aí vamos parecer que ele já passou dos 30. Né? E ela sentou numa mesa e ficou me paquerando. E eu paquerando ela, aquela coisa de distância. E um amigo meu foi lá conversar com ela e ficou alugando um tempão. E eu, puta merda, perdi a gata. Né? Ai. Aí ela olhando pra mim, olhando pra ela, mas o cara lá do lado. Daqui a pouco o cara levantou e foi lá comigo. Eu falei, e aí? Ele, não vai dar em nada não, cara. Ela não gostou de mim, não. Só um minuto então. E saí correndo, porque ela estava indo embora. Peguei ela no final da escada. Quase morto. Muito bom. Falou o que foi? Deixa eu só recuperar o fôlego. Peraí. E aí?
Relacionamento de 21 aninhos já. Que legal. Puxa, que bom, que bom. Eu tenho aqui, vamos lá partir para uma outra situação, que ela é um pouco mais triste, porque aí já são mais de 20 anos que você tem de história com o Porão do Alemão. O Porão do Alemão nunca fechou, pelo menos não que eu saiba, né? E de A única repente coisa que veio... fechou o porão foi a doutora lá da Água do Amazonas que estourou na frente do porão. Ah, sim, eu lembro. Tá, porque não tinha passagem. Verdade. Não tinha condições também, né? Não tinha condições. Mas assim, aí de repente vem aí essa pandemia, você de primeira toma o cuidado de tipo assim, liberar todos os seus funcionários, e daí então vem toda uma polêmica em torno disso, e você cobra das autoridades que se tomasse uma posição sobre isso, né? Como foi que isso impactou você? Assim, demorou quanto para realmente essa pandemia mexer com a sua cabeça, mexer com a sua preocupação? Vamos lá, a gente quando começou a receber as notícias dentro do Brasil, né, que até então, se alguém falar que já tinha imaginado, a gente começou a receber as notícias dentro do Brasil. São Paulo, primeiro caso. Putz, São Paulo, 10º caso. Aí começamos, né? Putz, e aqui? Aí, Manaus, primeiro caso, não confirmado. Manaus, terceiro caso, não confirmado. Aí depois do 8º caso, Manaus, primeiro caso confirmado. Aí a gente parou assim, gente, vai, o negócio vai pegar. Ainda mais Manaus, que a gente tem essa questão de... Nós somos muito carinhosos com os amigos, com todo o resto, então tem muito abraço, tem muita aperto de mão. Todo mundo fala tocando, né? Não, exatamente. E fala, ô porra, meu querido, que é normal da gente aqui. E então, no dia 14 para o dia 15, né, a gente fechou o porão, domingo de manhã. E aí eu virei para os meus gerentes assim, eu falei, olha, vamos conversar amanhã, segunda-feira, com calma, porque eu acho que a gente vai ter que mudar a nossa postura. Se ele a gente está vendo. Aí segunda-feira eu conversei com o meu gerente, conversei com a minha esposa, e aí a gente decidiu, disse, olha, a gente não abre mais. A gente vai abrir agora, depois que essa curva que nunca chega ao topo, essas coisas todas começam a baixar. Ou nunca chega... Né? E aí a gente aproveitei junto, fiz uma reunião com as outras casas de show, né? E resolvemos, todos nós se abraçamos junto com Fábrica de Eventos, junto com Pump, junto com M1, junto com Evandro Júnior, então a gente fez uma grande reunião e botamos assim, o que vocês acham? Aquele primeiro impacto, não, vamos abrir. Falei, pois é, mas olha, no caminho da para cá já não foi bem isso que a gente está vendo. E aí, naquela reunião, a gente decidiu, não, vamos fechar e esperar as autoridades. No dia 17, o dia 19 foi publicado o decreto da prefeitura, que aí proibiu toda e qualquer aglomeração a mais de 100 pessoas. Né? E desde lá, eu venho, não vou dizer a palavra certa, não é brigando, né? Eu venho tentando mostrar para as autoridades que eu recebi agora, eu tive hoje à tarde uma reunião junto com a comissão de gestão de crise, onde faço parte também ali para dar material para o governo poder ver o estrago todo que está tendo, né? E pelo menos parece que agora, dia 1º, né, nós vamos começar, o comércio começar a respirar e começar a funcionar, até porque precisa aos poucos, acho que tirando também um pouco do medo da população, né, porque tem muita gente que ainda está muito preocupada e não é de não se estar, né, porque não sabemos como cuidar, como tratar, como nada ainda direito da doença. Né? Tudo é muito teórico, então a nossa internet está aí cheia de fake news e o cacete a quatro, ninguém sabe direito como é que para onde vai. E então, ao mesmo tempo que eu cobro um pouco do governo, eu também entendo que complica, né? Sim. E ao mesmo tempo que você é presidente da Associação de Entretenimento do Amazonas, né? Exatamente. Então, assim, eu estou representando hoje 32 casas. Né? Entre forró,
entre sertanejo, entre DJs, Raidi tá lá com a gente, Graciano, próprio DJ. E para quem está acompanhando a gente, só para a gente ter uma noção, porque você está falando que você tem lutado, tem buscado encontrar algumas alternativas para até apontar para o governo, tomar algumas medidas mais acertadas, mas assim, para que todo mundo que está assistindo a gente possa ter uma dimensão, William, do que toda a rede de entretenimento está passando nesse momento. Me fale, você falou um pouco do impacto com você, o que os demais empresários têm dito, o impacto para eles, a nível de Manaus, como é que está o entretenimento, qual vai ser os desafios daqui em diante para esses empresários? Houveram muitas demissões, tem alguns números sobre isso? Olha, nós somos, pela pesquisa que nós fizemos, nós temos hoje 23 mil funcionários que são ligados diretamente ao entretenimento, somente em Manaus. Então, você imagina o impacto que é nisso, e principalmente porque parte dos eventos, né, vamos falar um exemplo, o festival que nem o festival não, desculpa, o Galo, que o Theo organiza, a Banda do Galo. Na Banda do Galo, o Theo contratou 2.014 pessoas para um evento. Que a pessoa trabalha ali 48 horas, trabalha um período pré-organizando, trabalha durante o evento e depois desmontando. Então você tem ali de 2 a 3 dias de contrato com essas pessoas. Essas pessoas não é que passam um ano inteiro desempregadas, não, porque elas são empregadas para outro evento logo depois. Né? O grande festival da fábrica de eventos vai lá 3 mil pessoas, que ela contrata diretamente. Um evento grande da PAMP, também 3 mil, 2 mil, tudo depende do tamanho do evento. E nós temos muitos eventos em Manaus. Manaus nós, como temos um calor humano muito grande, a gente gosta muito de sair, a gente gosta muito de festa. Então, com isso, a gente acaba... Nós somos festeiros, muito festeiros, isso é verdade. Nós somos. Né? Então, por exemplo, imagina um espaço que nem o do Sila, que tem casamentos, que tem... Imagina tudo isso parado. Né? Então, assim, o porão tinha... antes de fechar, nós tínhamos 49 funcionários CLT, normal, e 150 intermitentes cadastrados. Porque para o porão funcionar full time, a gente precisa de 80, dependendo da lotação, até 100 pessoas trabalhando numa noite. Uau! Porque o porão a gente consegue atender por noite, dependendo do evento, até 2 mil pessoas. O porão abre às 18, 19, vai até às 5 da manhã, então o público roda 2 vezes ali dentro. Então, não tem máquina para atender pessoas. Pessoas atendem pessoas. Não tem, a gente está vendo algumas alternativas, mas não tem instalar de dedo assim, a partir de hoje vai ser tudo automatizado. Primeiro porque vai perder o calor humano, que é o que você, quando sai de casa, procura. Né? Então, esse impacto todo que você está falando, se fala muito em o impacto vai cair 60%, vai cair 70%, vai cair 50%. No entretenimento, o impacto foi de 100%. Né? Na reunião que nós tivemos com o governador falou assim, olha, gente, a gente está esperando que em março, em abril caia 30% e em maio caia 50% da arrecadação do Estado. Eu falei, pô, realmente, mas a nossa caiu 100%. E tem um outro lado, que também não é divulgado, porque as pessoas não têm como saber, é que o ramo de eventos, né, casas de shows e eventos, ele é considerado alto risco. E aí, com isso, o financiamento de banco público não existe. A própria AFEAN, que é de fomentar, não tem, no regimento interno, ele é proibido fomentar uma empresa de evento. Não pode. Assim como não pode de bares, pode de restaurantes. Porque ainda bares também é considerado de grande risco. Porque o que acontece no mercado é bem simples. Tem muita gente que trabalhou tantos anos no distrito industrial, vamos dar um exemplo, e saiu do distrito, não, eu quero ser dono do meu negócio, eu vou abrir um bar. Né? Alguns conseguem funcionar 2, 3, 4 anos, de acordo com
a sua dedicação, o seu perfil. Mas a maioria funciona há 6 meses, né? Isso, nós temos a José ajuda a começar a mostrar esses dados. E com isso se torna uma atividade de alto risco, porque fecha muito, mesmo abrindo muito, fecha muitas. Todo mundo conhece um bar que fechou. Né? Todo mundo conhece um bar que era legal e que fechou. Então por esse motivo que também é muito complicado ficar no mercado. A outra pergunta que tu fez junto nisso aí, sobre o que a gente vai fazer daqui para frente, eu costumo falar que nós, do entretenimento, temos uma capacidade muito grande de nos reinventar. Tá? Então, Principalmente o empreendedor brasileiro. Para o empreendedor brasileiro, nessa área, ele é fantástico. ele é campeão, né? E no entretenimento ainda mais ainda, porque a gente tem que motivar vocês todos a saírem de casa. Tá? Então a gente tem que usar mecanismo para que por casa de seu avô. Então a gente fica fazendo de tudo, a gente vai investindo em uma mídia específica ou numa atração específica ou alguma coisa que te dê vontade de sair de casa. Essa é a nossa função sempre. Imagina, o porão funciona em média 17 dias por mês. A gente atende até 20 mil pessoas por mês. Então a gente tem que, durante todos os dias que funciona, a gente precisa motivar aquelas pessoas a saírem de casa e irem lá com a gente. Então é um trabalho diário, é uma coisa que a gente... quando é que vai ter um especial? Porque, gente, todo dia que o porão abre, pra gente é um especial. Todo dia são 3 bandas. A gente começa com happy hour, uma banda de entrada e uma banda principal. Isso na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então, para ter uma noção básica, passam pelo palco do porão 48 bandas por mês. Uau! Isso é muita coisa, cara. É muita coisa. E assim, vamos lá, vou aproveitar esse gancho que você está me dando aí. 48 bandas, e assim, vamos colocar aí umas 3 a 5 integrantes em cada banda. Aí você vai ter um... Hã? Por aí. 200 músicos. Meu Deus, é muita gente. E aí, tipo, você falava, por exemplo, do seu time ali, que gira em torno de 100... E a gente viu também o impacto, por exemplo, exatamente para os músicos, porque os músicos dependem diretamente das casas abertas. Né? E uma vez fechados, se viram diante de um cenário de penúria mesmo. A gente chegou a ver algumas mobilizações nesse sentido. E o legal, William, e aqui eu preciso abraçar você em nome de todo o povo manauara, todo o povo amazonense, você tem arrastado aí um exemplo muito bonito de não deixar ninguém ficar para trás. Ninguém ficou para trás. Todo mundo segurando a mão de todo mundo, mesmo nesse momento difícil. E você tem promovido algumas ações para poder arrecadar alimento, arrecadar algumas coisas de primeira necessidade para esses músicos. Como tem sido, o que eles têm dito assim para você? Tem alguma situação realmente grave que você possa de repente mostrar para a população que realmente a coisa ela vai muito mais além do que só isso é só uma pandemia, a pessoa está só sem dinheiro. Eu te pergunto isso porque eu soube de uma história de uma pessoa que, poxa, já fez a alegria de muitas pessoas nos palcos da vida, né, e que chorou no dia que recebeu uma cesta básica, entendeu? Então, as pessoas parecem que não têm dimensão do quão grave é realmente isso. Quem trabalha na noite, a noite sempre ela é muito vista como, para quem está em casa, ou até para quem curte a noite, mas não entende o trabalho que ela dá, você viver da noite é quase uma filosofia de vida. Porque a noite ela te consome mais. Todo mundo diz, não, mas se ganha muito dinheiro. Se gasta muito mais. Né? Porque primeiro que à noite você não tem nem transporte público. Né? Ou você tem que ter um carro, ou uma moto, ou tem que pagar seu transporte com táxi ou Uber. Né? E aí para os músicos ainda tem uma outra questão. Porque poucas casas em Manaus ou no mundo inteiro funcionam de segunda a segunda. Então, afunila tudo sexta e sábado. Sexta e sábado, tu abre teu Instagram, tem... Agora não, né? Mas tinha. 100 convites para festa numa sexta em Manaus. No sábado, 150 convites. E isso tudo, o músico tocava em 3, 4, 5 casas numa noite. Tá? E aí passa a segunda, a terça, a quarta, segurando o dinheiro. Quarta-feira começa a entrar um pouquinho, quinta um pouco mais, sexta e sábado. Então,
nenhum músico que eu conheça que viva de música, né, que viva exclusivamente de música, tem vínculo com casa. Porque ele realmente não tem. Ele toca uma quarta-feira no Porão e vai tocar no Porão de novo somente no outro mês. Tá? Ele toca com no Netão do Forró no sábado, mas no domingo ele já está em outro canto. Tá? Então, assim, ele não consegue ter vínculo com nenhuma casa, com nenhum empresário, e também não consegue fazer o que seria a sua própria aposentadoria ou sua própria reserva de dinheiro. Mas isso não são só os músicos pequenos. Alguns músicos médios, até alguns músicos que têm um faturamento alto, porque também gastam muito, normal. Não tem aquela coisa, pô, se eu ganhasse 10 mil por mês, eu não tinha dívida. Não, tu tinha dívida maior, né? Dívida vai estar sempre. Né? Então, a primeira live que nós fizemos do Porão, ela foi exclusiva para ajudar os músicos. Tá? O Thiago, que também é músico, mas é advogado, me procurou, falou, vamos fazer assim, assim, assado. Tivemos participações, eu não vou lembrar de todos, se eu esquecer alguém, por favor. Tivemos a participação do Nicolas Júnior, do Humberto Amorim, do Joey Guerra, do Rafael, da banda Ravox, Thiago Carvalho, da Bates. Então a gente teve, acho que já teve um de forró, não, um de MPB. Esqueci agora. Tivemos sete apresentações e tudo que a gente conseguiu de dinheiro ali, eu acho que chegou a 6 mil reais, eu não lembro agora. A aposta até se das 10 mil, a gente raspava a cabeça do Thiago. Né? E aí tudo aquilo foi transformado em cesta básica e foi doado para os músicos, diretamente para alguns músicos que se inscreveram, foi montado um site para isso. Né? E a gente tem, o que a gente tem feito hoje no Porão, de tentar manter a live, uma live por sexta. Por exemplo, sexta-feira passada nós tivemos uma live e tivemos a participação de 9 músicos. Né? 9 músicos. Esses 9 músicos, o total da vaquinha que o pessoal doou chegou a R$ 2.080, se não me engano. Não sei se depois do outro dia subiu um pouco mais. Divide entre eles, deu 200 e poucos reais para cada. Pô, 200 e poucos reais não é muito dinheiro. Mas a maioria realmente não tem nada. A ajuda que veio do governo de 600 reais, teve muito músico que nem conseguiu. Tem muita gente que não conseguiu. E aí a gente tenta ajudar de todas as formas, mas também se torna complicado uma ajuda mais firme, porque também tudo é muito custo. A gente está vendo hoje o Porão do Alemão, talvez, para voltar a funcionar como casa de show, só setembro. Tá? Só setembro. Como casa de show. Que é a programação do governo hoje. Talvez a gente consiga abrir antes, como bar e restaurante, aonde a gente vai mudar o nosso formato, vai botar todo mundo sentado, não vai ter pista de dança, não vai ter banda. A gente vai ter que se adaptar para poder voltar a funcionar, porque eu também tenho um time que inicialmente está em casa, que a gente vai ter que separar também. Se tiver alguém com problema de pressão, se tiver alguém do grupo de risco, também não vai poder voltar a trabalhar. E estamos também no meio dessa salada toda que essa pandemia gerou para a gente também. Né? Perfeito, irmão. Eu tô lendo aqui uma mensagem que, na verdade, é para você, do Edgar Angelim, que ele está dizendo: competência do William, vamos sair dessa crise, irmão. Deus vai glorificar como sempre. Sim, e além de outras mensagens nesse sentido, falando, inclusive, que eu vi aqui há pouco uma que passou, não vou lembrar quem foi que escreveu, mas a pessoa falando que os empresários de entretenimento de Manaus são verdadeiros heróis, porque ainda, no meio de toda essa dificuldade, vocês ainda estão encontrando meios de se manter, de continuar mantendo o público de vocês com conteúdo, como é o caso das lives que você tem feito, né? Enfim, isso é sensacional. E como eu havia falado anteriormente, você e tantos outros empresários e os músicos merecem uma atenção especial. Me preocupou muito saber que a FEAM, por exemplo, não está se posicionando nesse momento para ajudar, porque assim, há algumas empresas do ramo que já são consolidadas e que já são de conhecimento não só do público
em geral, como das próprias autoridades. Então, era necessário ter uma exceção, pelo menos nesse sentido, porque mantendo as empresas funcionando, ou pelo menos com uma estrutura de empréstimo, como você estava falando, você ainda consegue manter pelo menos um time, não ficam tantas pessoas desempregadas, não ficam tantas pessoas passando por dificuldade. E eu vou seguir aqui o roteiro de perguntas que eu separei para você. Inclusive é o seguinte, eu acabei de ver, só um instante aqui que eu anotei e perdi aqui agora. Bartolomeu, voltando à mágica da escada, eu acho que foi na escada que isso aconteceu, ele falando, Bartolomeu falou aqui há pouco que ele fez a segunda filha dele aí no porão. Eu acho que foi na escada. Eu não... como essa mágica aconteceu... Eu não faço ideia como isso aconteceu. Nem eu. Mas olha só, eu tenho ideia de como aconteceu, onde eu não sei. Pois é, que mágica, cara, esse cara. Bartolomeu, você precisa fazer uma live explicando como é que você conseguiu essa mágica de fazer a segunda filha lá no porão. Cara, enfim, eu imagino a quantidade de histórias que devem rolar aí. A Vivi está aqui falando das lives de vocês, ela falando que as lives são muito massa. Nossa diversão de ficar em casa. O Felipe Albano dizendo que o cara precisa ser administrador e artista para desenvolver estratégias para trabalhar. Mas é isso mesmo, né? Você acaba sendo... Você específico, William, você é um personagem, né? Você eu diria, o principal artista. Se for o Iron Maiden e você, os dois vão disputar o palco da mesma forma que todo mundo tem um carinho muito grande para você. Por você. E isso sem estar tendo que dar nada de graça para ninguém, né? É só entregando o serviço... E essa sua felicidade, essa sua alegria. A Sanches está fazendo uma pergunta. Se vai funcionar como bar a partir do dia 1º de junho, ela está perguntando aí. Não, na verdade não. Vamos lá, gente. Tem dois pontos diversos. Né? Nós temos uma resolução do governo estadual e nós temos a portaria do governo estadual e nós temos a portaria do governo municipal. Né? Isso... por enquanto, a prefeitura em nenhum momento cedeu da liminar deles. Né? Eles falaram que somente dia 30/6 vai poder ter atividade. Né? Então, assim, por mais que o governo estadual esteja brigando para tentar começar o ciclo dia 1º, o governo municipal falou que, não, só alvará, se for abrir, a gente caça alvará. Né? Então, tem esses dois pontos. Claro que o governador, a gestão de o comitê de crise, desculpa, está correndo atrás para tentar juntar com o prefeito, com a comissão do prefeito. Tá tudo bem aí? Não, tudo bem. Foi o celular que escapuliu. Peraí. Celular. Eu estava procurando aqui outras mensagens e caiu. Mas tudo bem. Continua. Você estava falando uma coisa séria e eu derrubei o celular. Tranquilo. Então, assim, eles estão tentando reunir com o prefeito para ver se existe algum tipo de flexibilidade do prefeito para isso. Mas ainda assim, restaurante não é no primeiro ciclo. O primeiro ciclo é agora, dia 1º de junho, que vai começar a abrir algum comércio menor, Veralves vai funcionar algumas lojas, né? Mas nada com aglomeração de pessoas ainda. Né? Se não me engano, o restaurante é dia 14 de junho que está autorizado a voltar a funcionar com algumas restrições. Né? Disponibilizar álcool em gel na entrada, melhorar, que aí desculpa falar desse jeito, mas até chamar os donos, os empresários de restaurante como sujos, né? Dizer, melhorar a higiene. Gente, vá na cozinha de um restaurante, você vai ver que é a coisa mais limpa que pode ter. Isso é uma regra que já existe, já deve existir, né? Há muitos anos. Claro que tem alguns empresários que não. Né? Pois é. A gente tem uma questão dentro do porão que eu viro e mexo, pego meu celular e vou na cozinha fazer uma live. O pessoal, mas eu não tenho problema com isso. Minha cozinha é minha cozinha. Né? E então, assim, o que mais nós temos? Se o governador agora liberar os bares para funcionar como restaurantes, bacana. Aí a gente vai mudar o perfil, mas isso para quem tem KENAI de restaurante também. Vamos para a Juliana. Tá? Para quem tem perfil também. De bar. Mas, porque tem que ter o KENAI, né? Tem que ter o KENAI de restaurante também. Sim. Porque, por exemplo, o porão é casa de show,
bar e restaurante. Porque nós temos a lanchonete lá em cima, que a gente abriu, montou ela. A gente estava pronto para inaugurar a lanchonete, para ter uma parte exclusiva para os lanches. E aí veio a pandemia, a gente parou tudo. Minha esposa tinha feito tudo lá em cima, decorado, estava tudo lindo. E aí a gente teve que segurar e agora a gente vai abrir ela. A gente vai abrir porque se a gente puder funcionar como um restaurante, a gente vai funcionar como um restaurante. Perfeito, então. Uma estrutura diferenciada. Perfeito. Eu tenho aqui uma mensagem do John Jack. Porão é a cura da Covid. Tem que liberar álcool. Essa galera. A cura para o Covid é a abertura do porão aí. Muito William, álcool, né? Pois é, olha aí. Muita Muita Mariana, muita Mariana. Eu quero Bastante. aqui agradecer de coração a você, William, pelo seu tempo, por trocar essa ideia tão legal. Todo mundo adorou, todo mundo comentando aqui. Eu sei que tem muito pano para manga, tem muita gente falando aqui sobre a questão dos salões, quando é que os salões vão abrir, para a gente entrevistar também pessoas relacionadas à estética, né, para falar sobre isso. Enfim, a gente viu que o tema pandemia, William, ela mexe realmente com todo mundo, né? E todo mundo aqui colocando alguma opinião. Se vocês tiverem sugestões de entrevistas, podem mandar aí para a gente. E eu quero deixar esse espaço aí, William, para que você possa mandar uma mensagem para a galera. Eu sei que o momento ele é um momento complexo, mas graças a Deus parece que a gente já está saindo. Daqui a pouco vai voltar tudo ao normal. E a nossa expectativa é que você seja, nessa virada de jogo aí, seja ainda muito mais feliz, muito mais bem-sucedido nesse projeto do Porão e tantos outros que você possa estabelecer. Manaus, o Amazonas, todos nós torcemos por você e te agradecemos por tudo o que você tem feito nos últimos anos, para a alegria de tanta gente, para o nascimento de tanta gente também. Poxa, obrigado. Já que puxando um gancho desse aí, nós amanhã, inclusive, estamos fazendo uma live no Porão em parceria com o Codese, né, que a meta do Codese é chegar a 10 mil cestas básicas. Eles já estão próximos de 6 mil e poucas cestas básicas e amanhã vamos ter a live com 3 apresentações, né, que vai ter de novo o Nicolas Júnior com aquele mix dele. Nós vamos ter um pouco de jazz com Humberto Amorim e vamos ter a Goodfellas com o rock para finalizar. E no meio dessa história aí, nós vamos chamar Teve uma pessoa que comprou um apartamento da RD Engenharia e a RD Engenharia transformou 100% do valor desse pagamento, dessa compra, em cestas básicas. Tá? Que legal. Parabéns, RD. Muito bom. E aí muito bom. A Nova Era também doou não sei mais quantas cestas básicas. Eu não estou agora com esses números todos. Mas a gente vai tentar bater um papo com esses empresários e representantes das empresas. Do Nova Era, do Rodrigues, da própria RD. A gente vai ter ali, tentar conversar com todos eles amanhã durante essa live que a gente vai fazer. Então, quem estiver em casa, quiser curtir um pouco de MPB, MPA, jazz e rock, vai fazer uma live amanhã a partir das 20 horas. Tá? Essa quarentena já mudou até meu perfil, tá? Pois é, tô vendo, hein? A gente fez aquele desafio de a primeira vez que batesse em 100 pedidos do delivery. Eu pintaria o cabelo, né? Da cor que o pessoal escolhesse. O pessoal escolheu rosa. E eu passei... Por quê? Por que rosa? Por quê? Não. E eu pra humilhação ser maior. Eu passei 3 semanas com o cabelo rosa e aí eu não aguentei. Eu falei, olha, gente... Aí batemos 105 pedidos. Falei, vou mudar. Chega! Raspei a cabeça. Tá nascendo tudo de novo agora. Tá explicado, agora. Tu achou estranho, né? Não, ficou, tá reconhecível. O William tá reconhecível. Tu entrou e disse, rapaz, mas será seu? Né, cara? Olha! Ele ficou rosa e verde? Rosa e verde? Botar o tal da base, né? Que deixa meio pastel no cabelo. Entendi. E aí depois ficou rosão. Essa galera. E a gente vai... Rapaz, o que eu posso falar para todo mundo que está aí, obrigado mesmo pelo convite, é bom falar um pouco, é bom, mesmo que só lendo as perguntas, é como se eu estivesse vendo alguns de vocês que estão aí, e dizer que a gente vai fazer de tudo, né? O que a gente conseguir fazer para o Porão voltar e
continuar fazendo a alegria de todos, inclusive a nossa equipe do Porão está desesperada em casa, está todo mundo se coçando, todo mundo ligando, e aí, chefe, quando é que a gente volta? Que está todo mundo... não tem... Complica, eu fico até sem palavras para explicar direito o que é isso, que a gente fica aqui nessa esperança de que as coisas melhorem, porque nós sabemos do impacto que os eventos fazem em cima da propagação do vírus. Né? Imagina fazer um evento hoje para 20 mil pessoas, amanhã os hospitais vão estar cheios de gente de novo. Então a gente sabe da nossa responsabilidade de que não dá para, vamos abrir e vamos arrebentar. Tá? A gente sabe disso porque ainda não existe uma vacina, ainda não existe um tratamento adequado, que realmente seja divulgado e que esteja dando certo. Tá? Então a gente sabe que a gente vai retomar, mas em passos curtos, até voltar, dentro do entretenimento Manaus e do Brasil, do mundo inteiro, até voltar a ser o que era, ou próximo. Porque agora não tem mais a volta, né? Dizer assim, tudo vai ser como antes. Nada vai ser como antes. Não vai. Tudo mudou. Antigamente, esse tipo de entrevista, eu estaria indo lá para o Japim para me encontrar contigo. Né? Hoje, estamos aqui, tu acho que está em casa, não sei direito, eu estou na minha casa. Então, assim, isso já mudou. Isso de cara já dá um outro formato. Então, imagina, isso vai ser uma tendência para quase tudo. Sim. Além de trazer uma economia muito grande também. É uma mudança necessária para, de uma certa forma, só nos permitir nos tornar até maiores do que nós já éramos. Eu acho que é muito isso, sabe? E aqui eu já te adianto o seguinte, te prepara, quando você voltar mesmo, eu acho que não vai dar para fazer só uma noite, não. Vai ter que ser fazer um viradão aqui, que tem... O Marlon já está dizendo aqui, quando o Porão voltar, eu só sairei de lá às 8 da manhã. Ê, caroço! Mas a gente fica fazendo entrega de noite, né? A gente faz o delivery. E aí o pessoal fala assim, não, quando o Porão voltar, vai ter que ser, do jeito que fazia as viradões de 24 horas, vai ter que ser de 72. Abrir na quinta e só fechar domingo de manhã. Boa, meu irmão. Não sai de lá tão cedo, né? Não quero ninguém reclamando. E aniversariante, que a gente sempre tem ação de aniversariante, a gente acho que já lotam as 2 semanas só de aniversariante que passou batido esse período, que quis comemorar no Porão e não conseguiu. Pois é. Então tem que deixar. já é a lotação full só de aniversariante nesses últimos 2 meses e meio, né? Vamos para 3 meses e vamos mais tempo ainda. Tá certo. Então, William, acabei de falar então com o William Lauschner, o alemão do Porão do Alemão, esse grande cara, esse grande cavalheiro, amigo de grande todos. Mesmo, né? Gigante. Estamos juntos, na verdade. A quarentena, olha a largura. Dá para cobrir a tela toda aí, sem problema nenhum. Olha, não consigo nem esticar o braço para te dizer que perto demais, só fica o rosto. Então, quero te agradecer, irmão. Obrigado por tudo aí. O nosso público agradece. Quero agradecer mais uma vez aí o Holanda pelo espaço que ele está nos dando, assim, de poder trazer essas conversas com pessoas tão queridas de Manaus aí durante esse período da pandemia. Obrigado pelo espaço mesmo. E amanhã tem mais. A partir das 5 horas da tarde, a gente volta aqui ao vivo no Instagram do Portal do Holanda, ao vivo também para a TV Holanda, está sendo transmitido lá. Quem pegou agora no final, eu recomendo que reassista. A live vai continuar disponível aqui no Instagram para você assistir desde o início aí e acompanhar toda a trajetória desse gigante, desse grande cara, desse cara sensacional, que é o William Lauschner, do Porão do Alemão. Forte abraço para todo mundo que nos acompanhou. Valeu, William! Tchau! Valeu, até mais.